Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje, a gente volta a falar sobre carreira e agora também sobre empreendedorismo. Você já pensou num dilema aí muito grande, acho que muitas pessoas já devem ter pensado, de largar o emprego para empreender. Então hoje vamos descobrir qual que é a melhor alternativa, se é você continuar aí com a sua carteira assinada, tranquilo, recebendo seu salário, ou se empreender é o melhor caminho. Então a matéria escrita aqui pela Você S.A., onde a Sofia Esteves, que é fundadora e presidente do Conselho de Companhia de Talentos, professora e pesquisadora de gestão de pessoas, ela traz aí um insight do que foi que aconteceu na carreira dela, na situação dela. Então, empreender ou trabalhar em uma empresa, qual é o melhor caminho? Então, aí não existe uma fórmula mágica de qual a melhor trilha de carreira. As duas escolhas têm ganhos e perdas. Então vamos descobrir. Então ela conta aqui o seguinte: lá no fim da década de 1980, eu me vi diante desse dilema. Já tinha trabalhado dentro de empresas, mas eis que surgiu a oportunidade de empreender. Na época, me perguntava se eu deveria seguir esse caminho. Não preciso nem contar, qual foi a minha escolha, certo? 34 anos se passaram e cá o grupo Companhia de Talentos, firme e forte, ampliando seus horizontes e criando aí um ecossistema de negócios em torno dele. Bem, mas o que eu gostaria de compartilhar aqui com você são alguns pontos que levei em consideração na hora de dar aquele novo passo, Calma, a ideia não é convencer quem está lendo esse texto a seguir por um ou por outro caminho. Então vamos entender aí o que ela fez para a gente ter uma reflexão aí do que é melhor, carteira assinada ou o CLT, empreender ou CLT. Então sei que muitos têm esse desejo de ser aí fundador e que quer empreender, é o terceiro, e que empreender é o terceiro aí maior sonho do brasileiro. Segundo o último relatório da Global Entrepreneurship Monitor, é a GEM, realizado aí pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o IBQP. Então sei que no ano passado, o mundo pesquisou mais como abrir um negócio do que como conseguir um emprego. Então, de acordo com o levantamento do Google, as pesquisas mais foram feitas foi de como abrir um negócio aí dentro da internet. Então, mas sabemos também que muitas pessoas se sentem aí completamente realizadas dentro de uma organização. Ou seja, tudo isso para deixar bem claro que não existe aí uma trilha única para a felicidade profissional, e sim aquela mais adequada para determinados perfis ou para determinados momentos de sua vida. Então, por isso, o primeiro passo é decidir entre as duas alternativas. É tão comentada, mas sempre tão necessária uma autoanálise. Então você vai precisar investigar, por exemplo, como se sente diante do incerto. Então não são raros os casos de trabalhadores que buscam empreender para ganhar mais dinheiro. Porém, é importante saber que nem todo mês é igual. Às vezes pode entrar muito mais e às vezes pode faturar menos. Então costumo falar que ser empreendedor é ficar aí o tempo todo com uma sensação de montanha-russa. Montanha-russa é descendo, subindo e descendo. Então, se você não é muito fã desse sobe e desce, também não seja aí melhor repensar o caminho do negócio próprio. Então, outro item, que deve entrar aí na lista do processo de autoanálise é a disposição de ser 1001 utilidades. Aí, quando trabalhamos em uma empresa, costumamos nos especializar em uma área, em uma função, em uma atividade, ainda que a pessoa esteja acostumada a transitar entre equipes diferentes e a participar de projetos variados, existe aí um nicho no qual ela acaba se tornando um expert, um especialista ali dentro da área. Então agora, quando começamos a empreender, é comum precisarmos aí entender um pouco de tudo, de gestão financeira, a gestão de pessoas, da relação com o cliente, a adoção de tecnologia.
Então, para estruturar a sua empresa, você vai precisar conhecer as diferentes áreas e as suas respectivas necessidades. Então, para ter aí um olhar mais estratégico, você deve enxergar o todo e não só o campo aí de conhecimento super especializado. E em segundo lugar, você precisa entender que as duas escolhas envolvem ganhos e também perdas. Se, por um lado, empreender dá a liberdade de criar algo mais alinhado às suas crenças e ao seu propósito, por outro, é importante saber que não tem isso de não dar satisfação a ninguém. E em nenhum dos cenários existe 100% de autonomia, porque bem isso se chama conviver em sociedade e ter responsabilidades com os outros. Então as nossas ações impactam aí os outros à nossa volta. Então seja como colaborador, colaboradora de uma empresa, seja como fundou aí sua própria companhia. Então uma forma prática de visualizar essa relação de perdas e ganhos é ganhar aí uma lista, fazer uma lista aí dividida em duas colunas, para a trilha do empreendimento e outra para a carreira dentro de uma organização. Ao optar por um caminho, quais as vantagens e as desvantagens? Você verá que não existe aí uma saída perfeita, mas uma mais adequada para aquela autoanálise do primeiro passo e para o contexto na qual você está. Então, aliás, sobre o contexto, não esqueça de avaliar qual a situação do momento, você ter capital para iniciar você tem o capital aí para iniciar um negócio próprio? Você tem tempo para se dedicar aí a uma mudança de carreira mais drástica? Você tem uma rede de apoio aí para ajudar em qualquer uma das duas transições? Se as respostas foram negativas, isso não vai significar que você deve desistir da ideia, mas que talvez seja aí necessário um planejamento maior antes de tirar o sonho do papel. Então, por último, não se esqueça de conversar com outras pessoas. Procure profissionais que tenham ido do mundo corporativo para o empreendedorismo e vice-versa. Tente entender o que foi bom e o que não foi tão bom. Assim, em cada experiência, quais foram os erros e aprendizados, quais são os conselhos, tire dúvidas, pergunte sobre a rotina e compartilhe as suas inseguranças. E ao final desse processo de investigação, você terá aí algumas pistas mais definidas sobre qual trilha seguir. E lembre-se, nenhum caminho é definitivo. Você pode sempre fazer aí uma mudança de rota e, quem sabe, experimentar outra jornada. Olha só, muitas pessoas acabam mudando e aí olha pelas duas e aí vê aí que cada uma delas, tudo fazia parte do pacote. Então tudo faz parte de um conjunto de coisas. Então as vantagens e as desvantagens, e depois você vai entender aí se valeu a pena ou não, se arrependeu ou não das suas escolhas, que todas as escolhas vai ter aí uma consequência. Então, como foi dito, aqui demonstrou aqui pela Sofia, pela Sofia Esteves, tudo tem aí suas vantagens e desvantagens. Então é bom você colocar, como ela disse, numa coluna, as vantagens e desvantagens para cada uma delas. Isso, de não existe responsabilidade, vou trabalhar por conta, vou fazer meus horários. É uma ilusão, uma fantasia que acaba as pessoas construindo isso, porque às vezes você não tem o chefe, mas tem o cliente. O empreendedor tem um cliente que é o patrão dele, é a pessoa que paga. O cliente não quer saber quem é dono, quem não é dono da empresa. Então ele quer o serviço. Se você está aí, vai vender alguma coisa, vai abrir uma empresa de serviço ou algo do tipo, então tem que ter ali, às vezes trabalha até mais do que trabalharia em uma organização como CLT. Então pense bem, você que está aí pensando em mudar, em ter seu próprio empreendimento, coloque aí os prós e os contras, pensa na parte também financeira de se manter, que os boletos acabam chegando e não tem jeito. Então espero que você tenha gostado desse episódio, traz aí uma reflexão
bem bacana. Se você pensa em empreender, pensa bem qual né, vale mais a pena. Ter ali o salário todo mês garantido, aquela quantia que você já espera, as férias, o descanso, trabalhar ali 8 horas por dia, tranquilamente, fazendo aquela mesma coisa, aquela mesma rotina, ou empreender que um mês pode ter um lucro muito grande, né? Ali é um empreender. Você vai ter uma renda variável, que um mês vai ter muito e no outro mês não vai ter nada. Você acaba trabalhando mais de 8 horas por dia, não tem tempo, né, muito para você faz tudo, tem que entender de tudo, finanças, marketing, tem um monte de coisa. Então, tem os prós e os contras em cada uma delas, tanto financeiro quanto de trabalho. Então, coloca na planilha, faz uma coluna e aí você vai definir. Compartilha com esse episódio com quem você acha, né, que deva ouvir. Agradeço por ter ouvido até aqui. Se quiser me seguir, é só me procurar lá no @CassioGamaOff ou no podcast, no Instagram do próprio podcast, que é @podcássio. Até o próximo episódio.